Fala, turma, beleza? E aí, você tá gostando da Semana do Plástico? Bastante dica legal, né? Já falamos sobre ponto de injeção, mola, refrigeração, já falamos sobre ângulo de extração, já falamos sobre contração e agora a gente vai falar sobre rechupe. Como fazer uma análise plástica numa peça para saber se o processo de injeção dela vai gerar rechupe ou não. Antes de mais nada, você precisa entender o que é rechupe. Rechupe vai estar aparecendo aqui na tela, eu vou mostrar para vocês. São áreas onde o plástico ele contrai mais do que deveria por um acúmulo excessivo ali no núcleo do plástico. Então, quando a gente fala de plástico aqui, de paredes de peça plástica, a gente tem aqui, por exemplo, a parede interna, a parede externa e entre elas, né, nós temos o miolo aqui, que a gente chama de núcleo. Se a gente tem uma área que tem muita massa, o molde ele vai resfriar a parede aqui, ó, por fora, porém, a gente não tem o tempo necessário ali no processo de injeção, às vezes, para que o núcleo congele, ou seja, esfrie e solidifique por completo. Se ele permanecer quente ali, ele vai continuar contraindo, isso vão gerar áreas de depreciação no produto, ou seja, aquelas ondinhas assim na superfície do produto, e isso não é legal, principalmente se é um produto de acabamento. Às vezes, você está entrando agora no ramo, e você não sabe os fundamentos necessários para desenvolver um bom produto. Esse produto eu fiz aqui agora, tá? Eu fiz ele de forma errada, de propósito, justamente para mostrar para você como que a gente faz para simular e analisar esses pontos aqui de rechupe, beleza? Vamos lá. A premissa principal que você tem que saber sobre construção e desenvolvimento de peças plásticas é: sempre considere uma parede constante para todo o seu projeto. Então, por exemplo, se você aplicou aqui uma parede de 1 milímetro, que foi o meu caso, ó, eu apliquei uma parede aqui, uma casca de 1 milímetro no produto, se eu vou fazer aqui alguma área de alojamento, por exemplo, aqui, sei lá, vai uma bateria aqui dentro, isso aqui é uma caixinha que, sei lá, vai um circuito elétrico, e aí eu coloquei duas torres aqui, ó, para conseguir parafusar o case de cima no case de baixo e ainda apoiar o circuito elétrico em cima da bateria que vai alojada aqui, beleza? Então você fez aqui dois castelos, esses castelos aqui a gente vai usar parafuso autotarrachante aqui ou autobrocante, né? Ou seja, o próprio parafuso, a rosca do parafuso que vai gerar a rosca no plástico, por isso que ele está assim inteiriço. Então você decidiu que você vai usar esse tipo de parafuso, você fez dois castelinhos aqui, você já sabe o parafuso que você vai usar e você dimensionou uma parede aqui, ó, um pouco mais grossa em relação à parede externa do produto, porque você quer que essa área aqui seja bem mais rígida. Quando você faz isso, você tem aqui, ó, a soma dessa parede interna mais a soma da parede externa e você tem uma área aqui que é diferente. Nesse caso aqui eu coloquei uma espessura de 2 milímetros, tá vendo, ó? Essa parede aqui está com 2 milímetros, a parede externa do produto tem 1 milímetro. Quando a gente chega aqui nesse ponto aqui, ó, eu deixar transparente aqui para que vocês consigam enxergar e entender melhor. Eu vou deixar aqui transparente, ó. A gente tem um acúmulo maior de massa nessa região, a gente tem um acúmulo maior de massa, maior ainda, né? Nessa região aqui, ó, porque ele está somando a parede interna com a parede externa, e a gente tem um big acúmulo de massa nessa região, tá vendo, ó? Porque ele vai considerar a parede do produto, mais o fillet, mais aqui a massa do castelo, certo? Então aqui tende a contrair mais em relação ao resto do produto. Então o resto do produto ele vai resfriar, ele vai contrair, enquanto o núcleo aqui desses pontos aqui, ó, vai estar aquecido ainda, contraindo mais do que deveria. Quando a gente fala de rechupe, nós temos algumas formas de resolver isso. A forma número 1 é fazendo uma simulação da peça plástica para identificar os pontos onde o rechupe vai ocorrer. Você fazendo a simulação, o software vai te mostrar através de cores, mapa de cores, os pontos onde vai ocorrer o rechupe. Sabendo desses pontos onde vai ocorrer o rechupe, o que você vai fazer? Você vai ajustar as paredes do produto. Então, por exemplo, a gente sabe que aqui vai ter um rechupe, aqui vai ter um rechupe. A gente pode fazer o que aqui? Por exemplo, extrair material aqui de dentro. Então, a gente já vai fazer um pré-furo aqui para o parafuso já entrar somente fazendo a rosca aqui interna. Então, a gente teria uma solução que seria fazer isso, já fazer um alívio de massa que vai ajudar bastante nesse ponto. Outro ponto seria de ajuste aqui, seria diminuir esse fillet. Então, a gente diminuiria aqui, tá, 0,5, a gente colocaria aqui 0,25, já ajudaria bastante também.
Olha o quanto de massa que a gente tirou aqui, ó, de 0,5 para 0,25. Aqui a gente sabe que a gente vai ter rechupe também nessa região e nessa região aqui. O que a gente poderia fazer? A gente poderia diminuir essa parede ou tirar ela por completa, fazer só a parede vindo aqui nesse sentido, formando o U, e a gente deixaria a própria parede do produto como a parede principal nesse sentido aqui. Então a gente removeria esse detalhe aqui. Aí você vai falar assim para mim, professor, mas por algum motivo, sei lá qual esse motivo, eu não posso diminuir essa parede, porque essa parede dessa espessura é a medida ideal que eu preciso para resolver o meu problema específico aqui. Como seria a solução para esse rechupe? Então a gente já vai falar, a gente não está falando mais de design de produto. Aqui é a primeira etapa. A primeira etapa vai ser sempre quando você pode mexer na estrutura do produto. Então você vai sempre ajustar as paredes a fim de eliminar esses pontos de acúmulo de massa excessivo que vai gerar o rechupe. A segunda etapa é quando você não pode mais mexer na estrutura do produto. O produto já está validado, é aquilo, mas aí você se ligou depois porque você não fez ali aquela simulação plástica prévia, e aí, ou você recebeu o produto já pronto, sei lá, e aí você identificou um ponto de rechupe, mas você não pode mexer na estrutura do produto. O que você vai fazer? Aí você vai fazer uma simulação, primeiro para você identificar os pontos de rechupe, certo? Aqui eu já sei onde vai dar ponto de rechupe, porque eu fiz aqui de propósito, tá? E eu tô mostrando para vocês os pontos de acúmulo, mas eu vou já fazer uma simulação plástica aqui para mostrar para vocês na prática, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer essa simulação, você vai identificar os pontos de rechupe e você vai melhorar obrigatoriamente a refrigeração nesses pontos. Então, onde você identificar que tem ponto de rechupe e você não pode mexer na estrutura do produto, você vai fazer uma refrigeração mais eficaz nesses pontos. Para quê? Para que esses pontos onde a gente vai ter o núcleo mais aquecido, ele consiga resfriar no mesmo tempo que o restante da peça está resfriando, do mesmo tempo, tá? Então, eles têm que resfriar no mesmo instante. Como você vai fazer isso? Melhorando os pontos onde o plástico vai estar com maior pontos de aquecimento. Outro fator que a gente tem que considerar é o tempo de recalque. Quanto maior o tempo de recalque, menor a chance do plástico retornar para o canal de distribuição, fazendo essas ondulações que a gente chama de rechupe. Então a gente teria que ajustar ali o tempo de recalque. Aumentar o tempo de recalque, aumentando o tempo de compactação do plástico dentro da cavidade, resolveria também esses pontos de rechupe. Então, quando a gente não pode trabalhar na peça, no design da peça, a gente trabalha isso. O tempo de recalque, que aí já é lá na máquina, não é com você, mas você consegue simular e passar parâmetros para o operador da máquina começar a trabalhar. E também a refrigeração. A refrigeração já é com você. Você já sabe que aquele ponto vai aquecer mais, você vai melhorar a refrigeração em determinados pontos, tá? Então eu vou vir aqui para o SolidWorks Plastics, vou habilitar um novo estudo aqui, vou fazer um estudo rapidinho aqui, e aí eu já volto aqui mostrando para vocês como a simulação ela trata esses pontos aqui de rechupe, tá? Pronto, turma. Análise aqui finalizada, como vocês podem ver. A peça ficou toda coloridinha aqui assim, né? E se a gente der play aqui, a gente consegue ver uma animação de enchimento aqui, ó, da cavidade com o polímero. Olha só o percurso que o polímero tem, ó, até encher aqui as cavidades. Olha só que legal, cavidade por completa, né? Deixar aqui visto de baixo para você ver. Coloquei aqui o ponto de injeção por dentro, né? Justamente para a gente não ter marcas aqui externas de injeção. Vou parar. E o bacana da gente usar o SolidWorks Plastics é que ele está em português, está tudo em português. Então ele vai dar diversas considerações para a gente aqui que, se você não entende nada de inglês, você vai conseguir ler e entender perfeitamente onde você precisa melhorar o seu projeto. Nós temos diversos resultados disponíveis aqui. Eu coloquei aqui, eu fiz uma análise de preenchimento e recalque. Só que o que interessa para nós aqui é essa parte aqui, ó, rechupe. Então eu vou clicar aqui em rechupe e olha só que legal, ó. Através da cor, a gente consegue ver as áreas onde o nosso produto vai ficar marcado, ó. Então a gente tem uma região aqui central,
onde ele está falando aqui, ó, que a gente vai ter uma área aqui de cerca de 0,07 milímetros de rechupe. Ah, professor, mas 7, 8 centésimos é pouco, quase não dá para ver 8 centésimos aqui de depreciação nesses cantos aqui, mas dependendo para quem você está fazendo, quem é a empresa e qual o nível de produto, se ele é um produto destinado ali mais para pessoas de alto padrão, não é legal ter nada de rechupe na peça, né? Então imagina, eu vou dar o exemplo desse mouse aqui, ó. Imagina esse mouse. Esse mouse aqui, para quem conhece essa marca aqui, sabe que ele é bem carinho. Imagina você pagar aqui, sei lá, 500, 600 reais no mouse e ele vir cheio de marquinha na superfície aqui, ó, de rechupe. Vale o dinheiro que você tá pagando? Não vale, porque vai passar uma sensação de que foi feito nas coxas, sabe? De que o produto não é premium, não vale o valor empregado nele. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pontos. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês da espessura, que é uma espessura mais elevada aqui na peça? A gente vai ter um rechupe um pouco menor, ó, 5 centésimos. Porém, aqui, ó, nessas áreas maiores aqui, ó, a gente já vai ter um rechupe um pouco maior, beirando os 9 centésimos, 1/10 aqui na área de rechupe. Parece ser pouco, mas dependendo ainda mais se a refrigeração do seu molde é falho, ou da temperatura que você setou, porque aqui eu setei uma configuração de injeção. Eu estou usando o ABS, estou usando ali uma temperatura inicial de 255 graus. Pode ser que você precise usar mais, dependendo ali novamente da configuração de polímeros, tem uma porcentagem maior de material reciclado, se não tem. Bom, são diversos fatores, são diversos presets ali que você tem que fazer para chegar numa configuração ideal, tá? E aí os resultados, as formas de resolver isso aqui, eu já mostrei para vocês, tá? Uma delas é ajustando aqui as paredes do produto, por exemplo, eliminando essa face aqui, deixando somente aqui o retângulo, diminuindo essa parede de 2 para 1 também, atribuindo aqui uma área de alívio de massa aqui, a gente já resolveria o problema no design do produto. Supondo que você não pode mexer no design do produto, que ele veio de fora, é assim, não tem o que fazer, aí você tem que melhorar o processo da máquina, aí você vai ter que melhorar ali, aumentar o tempo de recalque, você vai ter que melhorar esses pontos de refrigeração. Ó. Então, se eu sei que aqui é um ponto que vai dar rechupe, eu vou atribuir canais de refrigeração aqui dentro do macho para que refrigere melhor essa área, a fim de evitar o rechupe aqui. Aqui eu sei que vai ser uma área de rechupe, eu não posso mexer na estrutura do produto, eu vou melhorar a refrigeração nesse produto aqui, atribuindo mais canal de refrigeração, atribuindo um material diferente aqui, por exemplo, do tipo cobre berílio, para ele refrigerar melhor, ou fazendo a cavidade inteira de cobre berílio, para não ficar marcado aqui também, né? Se você colocar um postiço, vai marcar, obviamente, a superfície da peça, etc, etc, tá? Então, essa é a importância da simulação de peças plásticas, tanto no processo de construção da peça, para que você evite esses certos tipos de problema, quanto no desenvolvimento do processo do molde, porque aqui ele vai dar diversos outros resultados. A gente vai saber onde tem bolsão de ar, para a gente colocar a saída de gás, a gente vai saber onde tem linha de emenda, para a gente distribuir melhor o ponto de injeção, colocar num local que vai evitar esses tipos de atrito, principalmente se a peça tem um esforço mecânico específico. Então, façam sempre simulações das peças de vocês em 2 etapas, tanto na construção do produto quanto no desenvolvimento do projeto. E agora que vocês sabem como identificar rechupe, sendo por simulação ou não, sempre desenvolva um produto com uma espessura única, tente manter uma espessura constante em todas as paredes, evite essas paredes de massas excessivas, porque sempre vai dar rechupe, sempre vai deformar, sempre vai empenar. Beleza? E aí você sabe agora como consertar isso, seja ali no tempo de recalque que vai ser maior, seja ali na refrigeração do molde que tem que ser melhorada, ou se você puder, no design do produto, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se quisesse aprofundar em simulação de peças plásticas, o primeiro link aqui da descrição vai estar com o melhor preço do ano para você, beleza? Valeu, nos vemos na próxima aula, valeu, tchau, tchau.